Olá, boa tarde. São 13 horas do dia 14 de dezembro de 2023. Nós estamos no dia 14 de dezembro de 2023, às 13 horas. Não é costume eu gravar de tarde, mas tive essa oportunidade. Quero postar esse vídeo hoje. É importante agradecer logo, de antemão. Coloquem seu like, tá? É importante. Inscrevam-se no canal. Não me interessa se 14 mil visualizadores ocasionais saíram, porque 7 mil eram Rosa Cruz e maçons. Para mim, tanto faz. Quem me sustenta são meus alunos, não é YouTube, não é a maçonaria, nem a Rosa Cruz. Então, me interessa são aqueles que são inscritos e aqueles que são meus alunos. Então, e os meus 8 carimbos. Então, vamos agora mostrar a vocês o nosso vídeo de hoje, que será o Iluminismo 1. O Iluminismo vai surgir na França, né? Vai se espalhar depois. Nós vamos ter a enciclopédia, né? De Diderot, d'Alembert, vai começar por aí. O movimento da enciclopédia. Depois vão surgir outros, como Montesquieu, Diderot, d'Alembert e outros. Mas é eminentemente francês. Mas nós sabemos que é importado da Alemanha. E o próximo vídeo será os Illuminati da Baviera, que aí fecha o ciclo e nós vamos direto para a Revolução Francesa. Então só falta este aqui, porque você tem pressa, e depois os Illuminati da Baviera, com Adam Weishaupt, 1776, e aí vem 1789. Aqui nós já vamos perceber que a maçonaria está se caminhando para lá. O golpe de Estado maçônico vai nos levar a maçonaria até lá. Então, Rosa Cruz já está indo, porque a tumba de Christian Rosenkreuz, que são os Hesse Kassel, né? Ele adormece, depois ele fica na tumba, depois ele acorda e ressuscita. Quer como Saint-Germain, quer como sei lá quem for. Então, é apenas uma historinha para boi dormir. Então, vamos lá. Resta pouca coisa a dizer sobre o golpe de Estado maçônico, é assim que nós consideramos, de 1723, porque não foi 1717. Embora seja a data oficial, mas nós sabemos que é uma grande mentira. Hoje, a Grande Loja de Londres, a Grande Loja Unida, e a Quator Coronati, que é a maior loja de pesquisa do mundo, já tem esse documento como sendo oficial. Mas vamos recordar um pouquinho quem nos fez acordar. Clement Edwin Stratton, um nome de peso, nos dá o melhor resumo da passagem da maçonaria operativa cristã para a maçonaria moderna, ateia. Começa como sendo protestante, mas a definição de Anderson de Deus, até hoje eu espero que me diga qual é o Deus que todo homem aceita. E vai estar aqui. Vai ser uma das questões. Essa minha questão vai estar aqui na pauta. Em setembro, estou citando o que Clement Edwin Stratton disse, né? Primeiro vigilante da Grande Loja Unida. Anderson e 7 cavalheiros decidiram que criariam a Grande Loja de Londres, que é a primeira, e que constituiriam um grão-mestre provisório até que tivesse um nobre que ocupasse o lugar dele. Quem vai entrar é o Anthony Seyer, que nós vamos mostrar a vocês. Então, esse vendido, Anthony Seyer, era operativo, trai, portanto, a sua associação, né? Deixa, portanto, os operativos, que as maçons antigos, e aí se torna grão-mestre, olha só, dos modernos ou especulativos. Só dá vendido, só dá traidor, só dá mentiroso, canalha. E
ele aceita o cargo. Então, sendo grão-mestre de uma loja operativa, ou seja, dos antigos, ele aceita o convite de ser grão-mestre da primeira loja dos modernos, que é a Grande Loja de Londres. Ainda não é unida, é a Grande Loja de Londres. Em 1716, ele recebe o convite e em 1717 ele aceita formalmente. Mas tudo isso são datas precursoras. 1723 é de fato e oficialmente a data. Tudo o resto é lorote e é mentira. Então, o antigo grão-mestre era um homem nobre, que está aqui diante da Catedral de St. Paul, que é Sir Christopher Wren. Conheçam um homem de valor, um maçom de valor. Lá no fundo, a Catedral de St. Paul. Aqui está. Este era o verdadeiro grão-mestre da maçonaria legítima, operativa. Mas é operativo é dar a entender a vocês que eles eram só mestres de obras. Não. Lembre das catedrais medievais. Ou seja, dizer que os especulativos são superiores aos operativos é uma estupidez sem tamanho. Né? Fazer uma catedral gótica e dizer que quem fez aquilo foi um maçom operativo é um insulto, ou então uma infâmia. De qualquer forma, vimos aqui o nosso queridíssimo, respeitável Sir Christopher Wren, e ao fundo a Catedral de St. Paul. Então, esses dados hoje aparecem nos trabalhos da loja de pesquisas número 2429 de Leicester, sob a autoridade na época, Grande Loja Unida da Inglaterra. Já, então, quando o William Clement Edwin Stratton faz a sua pesquisa, ele já é primeiro vigilante da Grande Loja Unida da Inglaterra. Hoje, a Quator Coronati, decorem bem, é a maior loja de pesquisa do mundo. Quator Coronati, 4 coroados. Porém, crescendo muito, ele não esperava, Desaguliers não sabia como organizar 120 lojas que surgiu do dia para a noite. Ou seja, de 4 lojas que estavam na taberna O Ganso e a Grelha, né? Nós temos aqui a nossa maçonaria, né? Que é exatamente, tem como padrão, né? essa organização, ou seja, um salão, e dentro desse salão, então, nós nos estabelecemos. Então, esse era o modelo. O modelo era esse. Então, aqui estamos, do mesmo jeito, aqui estaria 7 mestres maçons ou mais. Numa taberna, alugava uma sala, numa mesa, tá vendo? Nós estamos na nossa maçonaria, quem recebe em privado está aqui, loja de mesa. Então, começou assim, ele pegou 4 lojas falidas e reuniu os grão-mestres aqui numa taberna chamada The Goose and the Gridiron, o Ganso e a Grelha. Nós mantemos essa maçonaria que é a tradicional. Essa daqui é que é a verdadeira. Portanto, continua sendo verdadeira. Graças a Deus, a Federação de Lojas Soberanas da França nos permite manter, né? E ela estimula que todos os maçons sejam livres e soberanos. Então aí, o rapazinho, né, o Desaguliers, junto com Anderson, reúne-se numa taberna daquelas, portanto, numa mesa. Mas ele não sabe o que fazer, porque ele não esperava que crescesse tão rápido. Mas por que cresce tão rápido? Olha, eu sou independente, eu sou soberano da minha loja, pequena loja, né? Que é a MAT, que tem como, especificamente aqui na mesa, quando a gente faz a sessão, né? É que nós chamamos, meu Deus do céu, esqueci o nome agora. Então, mas é MAT, Maçons Associados pela Antiga Tradição.
Então, acontece que de 4 lojas falidas, Desagoulier se vê, de repente, com um grande problema nas mãos. Ele não pensava crescer tão depressa. Mas vamos dizer a vocês porque cresceu tão depressa. Olha só, 4 inicialmente, depois vem este quadro de cá, ó, já aumenta algumas. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui nós temos 10 e aqui nós temos 200. Desse lado de cá nós temos 200. Passa por 10, 120, depois 200. Ele está sem saber o que fazer. Por quê? Tem que organizar. E ele não tem ideia de como vai organizar isso aqui. Porque a organização da loja dos operativos não serve para ele. A loja operativa tem uma organização muito simples. Um mestre, só isso, só um, né? Que é chamado Zenar mestre, o resto é tudo companheiros e aprendizes. Agora, não pode ser. Porque cada loja tem que ter um mestre. E aqui, não. Um mestre digamos assim, Secret of Ram era mestre, mas davam a ele o nome honorífico de venerável, de grão-mestre, mas era somente honorífico. Não existia esse título. Só que os maçons da época consideravam-no tão digno que deram a ele o título de grão-mestre, mestre de todos os mestres. Mas não existia esse título, esse cargo nessa época. Por que cresceu tanto? É muito simples. Porque os maçons falidos não tinham mais a quem pedir emprego. Ou seja, depois que a igreja, em 1600, os jesuítas se indispuseram com a maçonaria, então aí a nobreza feudal, fiel ao cristianismo, e o clero não encomendou mais, não fez mais encomendas aos maçons. Veja, até de 1100 a 1300 são as grandes catedrais feitas por leigos maçons e monges maçons. Estão unidos. Acontece alguma coisa, então, a partir de 1300, esse 1300, 1400 vai ser 1249, exatamente o iluminismo Rosa Cruz. 1400, humanismo, que vai desumanizar, porque vai dizer que Deus não existe e tudo agora é em função do homem. Deus morreu. Então, agora vamos fazer algo para que o homem seja o centro das nossas atenções. E aí, isso aparentemente é muito bonito de fazer, mas a Renascença vai mostrar logo, logo a cara. Quando Miguel Ângelo pinta Pietà e a Virgem tem um rosto mais jovem do que o filho, o Papa pergunta: mestre, como é que a mãe é mais nova do que o filho? E ele diz: santidade, a Virgem jamais envelheceu para mim. Canalha. Ele achava que ali era Maria Madalena, amante de Jesus Cristo, ainda bem jovem, com Jesus no colo. E outras cositas más. Então, aí já são chamados neotemplários, que na Revolução Francesa serão jacobinos. São jacobinos. Jacobinos será o título dos neotemplários na Revolução Francesa. Então, Robespierre vai chefiá-los. E os maçons mesmo não têm ideia do que seja, vão ser guilhotinados. Vão ser os maçons neotemplários, sob a alegação que vão vingar a morte de Jacob Molay, e os maçons dessa maçonaria de Desagoulier não têm ideia disso. Ou seja, a maçonaria está completamente dividida. Um ramo na Escócia, um ramo na França, um ramo na Inglaterra, um ramo na Irlanda. Então, não se conhecem. No fundo, há uma desunião total. E o nosso queridíssimo gênio Desagoulier não tem ideia do que fazer. Mas, por que essas 200 lojas
crescer um tanto? Porque agora tem um patrono, né, chamado Rothschild, que vai oferecer todas as amizades dele, toda a nobreza amiga dele, todos os burgueses amigos dele, que vão oferecer emprego a quem for mestre de uma loja maçônica que esteja no quadro que nós mostramos a vocês, no quadro feito por Desaguliers, que vai ser, agora tem que estar nesse quadro. Agora, para sobreviver, tem que estar aqui, tem que trair a maçonaria operativa. Aqui são 10, aqui são 200. Então, se não tiver aqui, não vai ter emprego, vai morrer de fome. Então, os operativos não têm outra solução. E talvez por isso o Anthony Seia, que eu disse aqui, traiu, né? Porque também tem que ter trabalho. Não foi só ele. Mas Clement Edwin Stratton não traiu a sua instituição. Então, o que é que ele fez, Desaguliers? Ele não tinha inteligência para imaginar. Como Lutero não teve, quem fez foi Melanchthon, né? Ou seja, a estrutura do luteranismo, quem fez não foi Martinho Lutero. Foi um jovem gênio de 16, 17 anos chamado Melanchthon. Do mesmo jeito aqui, nós temos um gênio em algumas especialidades, principalmente em diabolismo, em traição, né? É uma víbora que tem agora, os maçons estão satisfeitos, chamados agora ainda de especulativos, outros operativos, mas ainda estão unidos. Ou seja, os operativos começam a aceitar os especulativos. Os especulativos aceitam os operativos. Os especulativos são profissionais liberais, como eu, professor, dentistas, médicos. Os operativos são aqueles que construíram as grandes catedrais. Vidaceiros, pedreiros, ladrilheiros, mas são também, além de carpinteiros, são arquitetos. Porque para fazer o arco ogival, você tem que ter muita geometria. Tem de conhecer muita geometria. Muito bem. Mas aí, muitos deles, coitadinhos, se renderam porque para ter trabalho, para ter emprego. Senão morria de fome. E aí, quem providencia isso é o Lord Rothschild. Todo o rol de influências dele, ele coloca à disposição, né, dos novos, da maçonaria moderna, né, que esse é o painel do grau de aprendiz. Aqui já é moderno, né? A antiga não tinha isso. O tapete da antiga não tem isso aqui. Eu não tenho aqui facilmente, mas nós temos ele no chão. Nós temos aqui, eu acho que, eu não sei se está fácil, mas nós temos aqui uma loja em que o tapete estaria no chão. Temos aqui, ó. Olha só. O tapete está no chão. Então, não tem painel. Olha, comparem. Aqui nós temos uma loja, já, ó, o mestre já está aí, já é Venerável Mestre, ou seja, o nome agora já mudou, não é apenas mestre e os outros são companheiros, só havia um mestre. Os outros eram companheiros e aprendizes. Aqui no caso não, porque a cerimônia é de mestre. Então, os aprendizes saíram, a loja tem que ficar coberta. Mas aqui você tem o tapete no chão. E os candidatos estão aqui encobertos para não verem, porque cada um vinha de uma vez. É feito um por um. Dependendo, você pode sair por um só. Então, essa mudança, por exemplo, né, o tapete da loja, então, é substituído por um painel. Isso é uma das grandes novidades. Mas não é a maior de todas. A maior de todas é essa aqui, ó. Aparece esse personagem, Irã. E o centro de tudo vai ser a construção do Templo de Jerusalém. Está aqui, capítulo 5, o Templo de Jerusalém, que não tinha nada a ver. Eu fiz um quadro para o Dr. Paulo. Esse quadro aqui não está visível, então acho que não tem como mostrar para vocês, né? Mas aqui está, aqui nós temos 3 companheiros traidores, né? E aqui no chão
caído está Hiram Abif. Ele está caído aqui. Não sei se eu consigo mostrar. Onde é que está a cabeça? Está aqui. Aqui estaria a cabeça de Hiram Abif. Aqui está tortuosamente o corpo. E aqui os pés. Mataram ele. Então, 3 companheiros traidores, Jubelos e Jubelum, então matam Hiram Abif dentro do recinto do templo. No leste, no oriente do templo. Não sei se dá para vocês perceberem, mas aqui está Hiram Abif com a mão sobre o rosto, tentando se defender. Quem fez o fato fui eu, né? Mas a fotografia não ficou nítida. Esse é o quadro que passa a ser o grande problema. Ou seja, para ser mestre maçom, você tem que fazer, encenar a lenda de Hiram Abif. Ou seja, o construtor do Templo de Salomão. Sem isso, você não é mais considerado mestre maçom. Isso não existia, minha gente. O mestre da loja, simplesmente, quando o novo aprendiz entrava, os companheiros do lado, o companheiro que trazia ele, cada companheiro tinha direito a 3 aprendizes, então ele faz a leitura, né, de uma introdução recepcionando ele, depois da leitura do Evangelho de São João capítulo 1, e versículo seguinte, e depois lê as constituições dos landmarks, que são as aplicações. Nós temos aí 100 e tantas. Então, o que é que o desagulheiro vai fazer? Ele vai viajar até a Escócia. Por quê? Lá existe um homem genial, chamado William Shaw. Vou mostrar para vocês. Viveu entre 1550 e 1602. Foi mestre, portanto, não havia grão-mestre. Então, nessa época ainda mestre, portanto, ele podia, de várias lojas, mas ele era mestre dos mestres, né, de cada loja. No reinado de Jaime VI da Escócia, construindo para ele castelo e palácio. Segundo se diz, reivindica-se para ele ter sido uma figura muito importante no desenvolvimento da maçonaria. Por quê? Porque ele criou os Estatutos Shaw. Estatuto Shaw é a organização da maçonaria legitimamente moderna. Primeiro os Estatutos Shaw. Ou seja, ele fez a organização, Desagullier não soube como fazer. Assim como Lutero fundou o luteranismo, mas não sabia como fazer. Quem fez foi Melanchthon. Igual. São incompetentes. Somos incompetentes. São diabólicos, genialmente diabólicos, para planejar o mal. Mas quando chega na hora de fazer uma coisa séria, verdadeira, não sabe. Então, em 28 de dezembro de 1598, ele nasceu em 1500 e qualquer coisa aqui, em cima nós ainda temos aqui, nós estamos próximos. 1550. Em 1598, 28 de dezembro, em sua qualidade de mestre de obras, tá vendo? E vigilante, eram os 2 cargos mais elevados. Não tinha grão-mestre. Sir Christopher M., né, vai ter esse título, como eu disse, honorífico. Tão grande ele era, tão nobre, tão respeitável, que deram a ele um título que mais tarde vai se tornar comum. Ou seja, quando qual é o nome dele, o desgraçado que aparece aqui? Deixa eu ver a cara do traidor. É o Antônio Ceia. Quando ele aceita trair os seus irmãos, aqui é a maçonaria, o primeiro templo da maçonaria moderna. Tem templos, a antiga não tinha, eram oficinas, ou seja, galpões. Então, quando Antônio Ceia decide trair os seus irmãos, então ele já tem o título de grão-mestre. Vamos ver se a gente encontra ele aqui. Minha gente, é preciso ser muito canalha. É preciso ser muito canalha. Então, tá fácil, não tá difícil, tá marcado. Vão se juntar os Rota Cruz aqui, ó.
Aqui está a obra belíssima, mostrando que a maçonaria nessa época era indissociável da Rosa Cruz. Nós temos aqui um símbolo da Rosa Cruz, a caverna da Rosa Cruz, né, onde o eremita está, alguém, um candidato se dirigindo, outros aqui, e lá em cima, né, no topo, nós temos a célebre coroa que vai aparecer na águia bicéfala, né, e o Alder, né, e há alguns objetos simbólicos, né, mas o que nós queremos agora é Antônio Ceia. Antônio Ceia, que é o traidor, que vai aceitar o título de venerável mestre ou grão-mestre, ajudado por esse outro patife, tem outro patife aqui, e outro símbolo da cruz, mostrando, olha, aqui é Elias Ashmole, ou seja, esse é genial. Esse daqui foi quem fez todos os rituais. Os rituais que a maçonaria moderna tem foram feitos por Elias Ashmole. Não todos, porque não tinha 33 rituais na época. Mas aqui tem um homem genial, embora canalha. E aqui nós temos aqui, ó, a Rosa Cruz, da via cardíaca, alemã. Está tudo em alemão aqui. Então, é um símbolo da Rosa Cruz e está ligado a ele. Ou seja, ele sabe o que é esse símbolo, está em alemão, decodifica. Aqui no centro nós temos a cruz da Rosa Cruz e o coração, chamado a via cardíaca, puramente Rosa Cruz. Então estão unidos. Mas não é o Elias Ashmole. Esse é genial. Esse é genial. Eu quero é o traidor, né, que se vendeu, sendo venerável de uma loja operativa, ele decide aceitar o cargo de ser venerável de uma loja especulativa. E aí vai conseguir. Quem é convidado, ele aceita. E tá difícil, né, mas tá tudo marcadinho. É que eu não estou encontrando. Bem, vamos adiante, senão a gente vai perder muito tempo. O tempo aqui é precioso. Elias Ashmole. Onde é que estás? Onde é que está tu? Ó, que suntuosidade. Isso aqui vai ser agora uma loja da maçonaria moderna riquíssima, com as 12 colunas zodiacais. Já vou ser para vocês. Mas o que eu quero é o canalha, o traidor. Então, ele aceita o cargo e vai ser, portanto, o primeiro grão-mestre da maçonaria moderna. E vai fazer o bonito. Olha que novo tapete. Né? Vejam, admirem. Tá vendo, ó? Isso não tinha painéis, ó. O tapete era no chão. O painel era no chão. No chão. Vejam aí, tá claro. Tá vendo, ó? O banquinho aqui, só quem sentava no banquinho aqui era o mestre da loja. E ali tem o quê? Ali tem uma mulher, ó. Era mista, tá vendo, ó? Aqui tem uma mulher, ó. Não sei se vocês estão vendo ali, ó, no cantinho ali, ó. Vou aproximar bem, ó. Aqui tem uma senhora, tá vendo, ó? Aqui tem uma senhora. Então, tinha mulheres. Havia a condição, a possibilidade de ser mista. Mas o canalha não parece. Não quer mostrar a cara. Então, mas ele vai aparecer. Ele vai aparecer porque nós marcamos aqui. E, assim, ele se torna grão-mestre da loja da grande loja de Londres. Ainda não loja unida, não grande loja unida, apenas grande loja de Londres. Lembre-se disso. Uma coisa é ser a grande loja de Londres e depois vai haver a conciliação e vai haver a grande loja unida de Londres. Encontrei o patife. Deixa eu tirar aqui o marcador. Então, se eu tirar o marcador, aqui me compliquei aqui, porque o marcador, quando caiu o marcador, caiu ele, mas tá aqui. Esse é o canalha. Aqui, o ganso
exatamente por causa da taverna onde se reuniram. The Goose and the Grizzly, o ganso e a grelha. Esse é o patife que era mestre de uma loja de aperitivos e se torna, aceita ser grão-mestre, não existia esse título, de Christopher Wren era honorífico, ele aceita ser grão-mestre da grande loja de Londres. Não é a loja unida, mas a grande loja unida vai ser depois do canalha do Montagu e do conde de Wharton entrarem em cena. Mas aqui está ele, um canalha. Então vai ser assim, a maçonaria moderna vai ser constituída de patife, de canalha. Talvez eu esteja sendo cruel. Por quê? Porque os maçons precisam trabalhar. E aí agora só quem tem dinheiro são os burgueses, só quem tem dinheiro são os nobres, que são parentes ou ligados a Montagu, ou ao conde de Wharton e aos Rothschild. E aqui nós temos 3 maçons, com o símbolo do esquadro na mão, o outro com o símbolo do compasso. Esse está com o compasso na mão. Aqui, ó, esse está com o esquadro, é mais visível. Esse está com o esquadro, é mais visível. E esse aqui está com acho que um prumo. Aqui nós temos um fio de prumo. Mas está bem escondido, está apenas a corda do fio de prumo. Então, essa, minha gente, é a história da maçonaria moderna. Aqui está, mais uma vez. Memorizem. Então, não podemos condenar todos em bloco, porque a questão é de sobrevivência. E a igreja abandonou eles, a nobreza abandonou eles, então eles ficaram sem ter trabalho. Logicamente, aparecem então os nobres filiados ou ligados ao Rothschild, a Lord Rothschild. E aí vai ser uma beleza. Aí todo mundo vai ter trabalho. Vão começar as grandes obras, as grandes construções, e todo mundo vai poder trabalhar de novo. E vai ganhar dinheiro de novo. Ó. Pronto. A solução apareceu. Misteriosamente apareceu. É assim. Mas, por isso que eu disse, não podemos condenar em bloco. Por quê? Porque é necessário trabalhar. E se a igreja não oferece trabalho, se os novos oferecem trabalho, porque a maçonaria passa a ser moderna, ela passa a ser ateia, então eles vão ter que procurar sustento. Esse sustento vai ser oferecido, mas vai ser oferecido pelos traidores, vai ser oferecido pelos... aqui nós temos também um quadro interessante, que é 2 mestres, um mais antigo, que é o que está em pé, dando as ordens coordenadas ao que está traçando aqui a planta de algum edifício. Então, assim, ó, ao ar livre, simples, né? Podia ser até a maçonaria a céu aberto, ó. Não precisava nem de ter loja de mesa. Era comum, as lojas de mesa eram comuns. Aqui nós temos áreas, muito comum. Então, a nossa é a loja de mesa. Aqui nós temos vários exemplos de loja de mesa. Deixa eu ver se eu mostro a vocês. As lojas de mesas eram extremamente comuns. Por quê? Porque todo mundo se reunia ao redor de uma mesa. A mesa em que Jesus Cristo fez a última ceia passa a ser o símbolo de toda a organização mística. Apesar de eles não adotarem Jesus, eles consideram que nós temos aqui, por exemplo, nós temos aqui vários tipos. Aqui nós temos a nossa, que é oficialmente adotada, o quadro adotado pela Federação de Lojas Soberanas. Aqui nós temos uma loja de mesa, ó, você vê que estão ao redor da mesa, e aqui já temos uma evolução, porque aqui já não há mesa, o venerável está sentado
é Frederico II da Prússia, né? Aqui já tem castiçais em cima da mesa, e aqui nós temos um maçom vendado, que vai ser exatamente iniciado, e os outros que trouxeram ele e o venerável inquirindo ele. Tá? Está claro para vocês? Então veja, havia as 3 condições. A loja de mesa, a nossa é essa, mais antiga ainda do que essa, e essa daqui já é uma evolução, porque aqui já temos o grão-mestre, Frederico da Prússia. Então, agora veja, Frederico da Prússia precisasse ser maçom para poder sobreviver, não. Ele empurrou Lutero para se rebelar contra o Papa, a fim de ficar com o texto da Alemanha. De qualquer maneira, vamos voltar. Então, só havia um mestre de obras, que era o mestre, só um, e o vigilante geral. Então, esses 2 cargos eram muito altos. Eram os únicos que podiam mandar em outras lojas. Não havia, portanto, um grão-mestre, como eu disse. Somente o nosso querido Christopher Wren recebeu isso. Bom, o fato é que, em 28 de dezembro, William Shaw publicou o Estatuto de Ordenanças para ser observado por todos os mestres maçons dentro do reino. Ele era de James IV ou VI, vimos ali. Bem, os primeiros estatutos Shaw, são esse aqui, fundavam-se nos Old Charges, ou seja, eram todos eles cristãos trinitaristas. Já vamos ver isso mais adiante. Portanto, com material, né, da época de 1100 a 1300 ainda. E a hierarquia agora ele acrescenta diáconos e mestres. Então vai haver mestres e vai haver o vigilante com seu mestre, que vai ser, esses 2 vão ser responsáveis por todos os mestres de todas as outras lojas. Cada loja tem um só mestre. E tem o mestre dos mestres, mas ainda mestre, não tem o título de mestre. Então, ele faz a organização. É o verdadeiro criador da maçonaria moderna. Vamos mostrar o rosto do homem. Um gênio. Ele consegue fazer isso na Escócia, porque tem virado uma bagunça, né? Maçons traidores, mestres incompetentes, fazendo as coisas, dizendo que eram maçons, tinham conseguido pegar sinais sobre palavras, mas não sabiam, né? Então aqui nós temos William Shaw, né? O inventor da maçonaria moderna. Ó, o site é de José Filardo, maçonzão, viu? Ele tem biblioteca, que agora se chama Fernando Pessoa. Então, aqui está. Então, William Shaw, o gênio que organizou como devia ser a maçonaria moderna. Deve-se a ele. Ele é o verdadeiro inventor da organização da maçonaria moderna. Que Desagulier foi até a Escócia para sequestrar, roubar, enganando, assim, os colegas das lojas escocesas. Ele conseguiu pegar uma cópia e trouxe para a Inglaterra. Canalha, né? Enganando. Chegou lá como se fosse um diplomata, representando os maçons da Inglaterra, né? Então, por diplomacia, se apresenta, e aí os irmãos recebem muito bem, porque representam os maçons da Inglaterra, já 200 lojas. Não é 200 maçons não, gente, 200 lojas. Bem, José Filardo é maçom, né? Tem muita coisa no site dele, Fernando Pessoa. A estrutura de Shaw garantiria que os pedreiros não assumissem o trabalho, pedreiros aqui em geral, os obreiros, não assumissem o trabalho que não eram competentes para realizar. Então ele vai fazer uma peneirada. Ele tem uma razão para modernizar, organizar, fazer uma crivagem. Os que são e os que não são. Aqueles que têm os sinais, mas que entram e são, na verdade, não são verdadeiros maçons. E o vigilante da loja garantia que os mestres pedreiros obedeciam a ele
E esse vigilante, então, o vigilante geral, então, governava todos os vigilantes, e o mestre geral governava todos os mestres de ordens particulares. Assim está feita a organização da maçonaria moderna. O safado do Desagolier vai até a Escócia para pegar esse material. Então, assim, com essa nova organização, 6 mestres pedreiros, não 7, agora a regra é 7, então houve outra mudança. Tinham que estar presentes para que o mestre ou companheiro fosse admitido. 6, agora é 7, a primeira mudança. Bastavam 6 mestres e 2 aprendizes. Não precisava nem ter companheiro, para que o mestre ou companheiro de ofício fosse admitido. Então, o mestre era importante. 6. E podia estar sendo admitido um aprendiz que passava a companheiro ou um profano que passava a aprendiz. O estatuto foi aprovado por todos, foi por unanimidade, por aclamação. Foi lido, foi aprovado. Foi um avanço significativo na organização dos ofícios, criando distritos. Aí está, as lojas distritais, que é o que ele vai fazer, o Desagolier vai fazer lá. Então ele vai fazer a organização segundo está aqui. Um nível de organização absolutamente invejável. E ele faz isso, pega isso canalhamente, dizendo que o embaixador está ali como um diplomata representando as lojas, 200 lojas dos maçons de Londres. Mas os escoceses acham que é unido a Christopher Wren. São enganados. Então, quando ele diz que apenas representa os maçons de Londres, o nome que aparece é ser Christopher Wren, mostrando a vocês. Depois, há um segundo estatuto só, ele aperfeiçoa. Então, o segundo estatuto só vai aperfeiçoar. Então, aqui, minha gente, ainda é antes do canário do Desagolier ir lá. Faz o primeiro e o segundo. Aqui nós temos a assinatura de Shaw, aparece com nitidez no segundo estatuto como mestre dos trabalhadores e vigilante dos maçons, em 28 de dezembro de 1599, um ano depois dos primeiros. Sabedor da organização feita por Shaw, Desagolier vai até a Escócia e sequestra o que ele não se é capaz de criar, mas vai executar. Roubou de outrem, não tem importância. Ladrão é o que mais tem na maçonaria moderna. Corrupto, está aí Temer, está aí... bom, eu não vou citar nomes não, porque a coisa pode complicar. Mas Temer é um bom exemplo. O governador do estado do Rio de Janeiro, tanto o juiz quanto o anterior, Sérgio Cabral, tudo maçom. E no Congresso, de 503 congressistas, 276 são condenados pelo Lava Jato, mas estão lá. Então, assim, as lojas são reerguidas, pois agora os mestres maçons possuem patronos ricos, os barões de Rothschild. A querela dos antigos modernos foi uma polêmica intelectual, nascida na Academia Francesa no final do século XVII. Ou seja, começa por intelectuais discutindo a estética, se os edifícios, que também discutem a literatura, deve permanecer clássica ou se deve sofrer alterações, como a estética barroca, como a estética colonial, começa assim. Então, há duas correntes, como há duas correntes que vão influenciar a maçonaria. A antiga ou clássica, liderada por Nicolas Boileau, e a moderna, representada por Charles Perrault. Então, isso começa como uma briga de estética, mas, no final das contas, vou mostrar o Boileau, tá? Ou seja, aquele que defende a modernização. Esse aqui vence. E a modernização acontece primeiro na França. E aí vai se espalhar da França. Mas é na França que vai ter a Revolução Francesa. Aqui está. Boileau vence. Não, Boileau não. Acho que Boileau é o outro. É o que devia ficar antigo. É Charles Perrault.
Isso é Charles Perrault. Então, Charles Perrault vence e agora a ideia de progresso. Progresso. Não progresso para trás, porque vão pegar a estética da antiguidade clássica. Por quê? Porque eles não têm tutano para criar. Eles vão copiar. É sempre assim. Vão copiar. A Renascença é tudo isso. Cópia, cópia, cópia. Então, aqui está então o que fez a disputa e isso aí repercutiu na maçonaria. Então, copiando a briga entre os estetas, que incluía a arquitetura, franceses, então a mudança na maçonaria vai acontecer em todo o mundo. Aqui diz em 1717. Bom, foi radical. Primeiro que tudo, porque a maçonaria especulativa bota para fora, suprimiu completamente a maçonaria operativa. Expulsou das lojas os maçons operativos. Olha que absurdo. Os verdadeiros maçons, que tem uma tradição que remonta ao ano 760 a.C., como no Pompílio, agora os especulativos expulsam eles das lojas e tomam seus lugares. Criticam Santo Ambrósio de Milão, que expulsou os pagãos e tomou as igrejas dele. Aqui é a mesma coisa. Os maçons modernos expulsam das lojas os operativos, que vão se fazer outras lojas. Para eles vão fundar outra maçonaria, a maçonaria antiga. Então, essa mudança radical na natureza íntima da arte não poderia deixar de despertar oposição. Supõe, por exemplo, que a dificuldade que Antônio Ceia, nós temos ali, né, passou para ser chamado de grão-mestre. Agora eu acho a cidade é a Casa do Canário. Então, introduzia para grão-mestre que Antônio Ceia agora vai ser o primeiro grão-mestre. E ele vai aceitar, feliz da vida, né? E, de novo, São Deus novamente. Não está, nunca eu consegui encontrar. Então, para ser chamado de grão-mestre, ele vai sofrer, porque não existia o título. E o pessoal tinha dado esse título como honorífico para Cristo Florent. E ele vai aceitar isso como título oficial. E aí, ele vai enfrentar a oposição. Essa oposição vai fazer com que os maçons se dividam. Então, operativos e modernos. Lojas operativas e lojas modernas. Aqui está o brasão lindíssimo dos operativos. Aqui, o brasão dos operativos. Minha gente, os querubins são isso aí, Não é aqueles anjinhos, não, tá? Isso aí não é aqueles anjinhos com uma cara dessa enorme, não tem nada a ver. Estou achando um caso que é para mostrar para o Lucas. Mas não é isso que eu quero. Eu queria não ser. Mas ele sumiu de novo. Parece que ele tem vergonha de mostrar a cara. De qualquer maneira, você já viu ele uma vez. E aí, a dificuldade maior dele é ser aceito como grão-mestre. Por quê? Não existia. O cargo de grão-mestre não existia. Então, além disso, existem outras novidades. Essas outras novidades são principalmente, como é que se pode? Botar os verdadeiros maçons para fora da loja. Agora, inovações foram feitas. E essas inovações, já que os operativos vão fundar a maçonaria antiga, vão se unir em loja, vão construir, para eles está tudo certo. Eles têm a organização deles, antiga. Inovações foram feitas. Agora surge o moderno. De novo, tradução do Zé Filardo. Inovações foram feitas, modernos, tradução do Zé Filardo. Ou seja, terei tudo o caso dele. Uma importante causa nos problemas, nos primeiros anos da primeira loja, foi o primeiro parágrafo concernente a Deus e a religião. Já vou ler para vocês. Nas constituições de Anderson, os fundamentos da maçonaria eram a religião cristã. E a própria arte, a julgar por suas próprias constituições, era cristã trinitária. Começava dando graça à Santíssima Trindade. As novas agora, associadas ao ano de Anderson, mudaram tudo, segundo a sua formulação, muito ambígua,
Aqui é Zé Filado que fala, tá? O maçom era obrigado, livre, né? Mas obrigado, apenas a pertencer àquela religião que todos os homens de bem estão de acordo. Até hoje, nem eu, nem Zé Filado, nem a maçonaria entendeu o que é que o nosso queridíssimo Anderson quis dizer com isso. Bom, essas novidades não agradaram aqueles que já ver a maçonaria permanecer excessivamente cristã, e aí está o primeiro problema. Aqui está o segundo. A construção do Templo de Jerusalém feita pelo mestre Irã Abif. Vou mostrar para vocês. Então, veja, a primeira questão é: por que a religião não pode ser cristã? Porque Hasid é judeu. Então, aqui diz: as inovações são drásticas. De fato, a edição de 1784, que reformula de 1723, diz que algumas variações foram feitas da forma que estava estabelecida, que é o templo maçônico. Ou seja, o templo maçônico vai ser agora, como eu não sei, né? O templo vai ser o grande problema. Aqui nós já vimos, né, a lenda de Irã, o quadro que eu pintei, e aqui a questão vai ser toda em torno da construção do Templo de Jerusalém. Então mudamos o templo para o Templo de Salomão. A construção do Templo de Salomão. Então, como é que se sai então, né, das catedrais medievais, né, para a construção do Templo de Salomão? Então a coisa fica meio embolada na cabeça dos maçons operativos, né? Se eles estavam habituados, né, com as catedrais medievais, se estavam habituados com a maçonaria de mesa, então de repente, não, essa maravilha vai ser substituída. O vitriol vai ser uma mesa que simboliza uma masmorra. Eles não estavam habituados com isso. Recepcionava o candidato lendo em pé o Evangelho de São João. O princípio é o verbo, é estar com Deus, verbo é Deus. E aqui essas mudanças não são aceitas. Então agora é a construir o Templo de Jerusalém. Ou seja, os símbolos católicos, cristãos em geral, são rejeitados. Porque o protestantismo não tem símbolos. Então é isso aí. Vai substituir as catedrais, vão ser substituídas, né, no vitriol, que aqui ainda se aproveita alguma coisa, mas se tirarmos isso aqui, vai ficar uma confusão do diabo. Isso aqui é o tabernáculo do deserto. Isso aqui é a planta do Templo de Salomão. Isso aqui é o interior de uma catedral gótica. Ou seja, os operativos estão completamente sem saber o que fazer. Por quê? Porque a maçonaria de mesa ainda era uma realidade. Aqui nós temos um bom exemplo. Ó. Só que essa mesa é maior que a nossa. Então, de repente, para tudo e vamos agora para fazer a construção do Templo de Salomão. E a construção do Templo de Salomão vai ser agora substituir, portanto, as catedrais góticas. O maçom estava construindo catedrais. Aqui nós temos o interior de uma catedral gótica, mas ele vai construir o Templo de Salomão. Cristão aprendiz, né, que vai construir o Templo de Salomão. Aqui está a grande mudança. A maçonaria se torna judaica. Mais claro do que isso, só dois isso. E aí, o problema complica-se aí. Então, os antigos se reúnem e criam a grande loja antiga. Se aproximam dos irlandeses, dos escoceses, porque são eles os que têm os estatutos originais, adotaram o esboço das lojas da Irlanda e vai ocorrer finalmente a união. Agora nós temos o golpe fatal. Agora nós temos o quadro que eu... está aqui, é por isso que eu não encontrava. Aqui está o canalha, Antônio Ceia. E aqui está a união. A união é exatamente... Não, desculpa, não é isso. Desculpa. Então, agora eu quero mostrar
é exatamente por dois priminhos que vão conseguir fazer com que as rodas se unam. Vai acabar a desunião. E finalmente vai haver a união. Aqui está o Duque de Montagu, do lado de cá, e aqui está o Conde de Horton, do lado de lá. São primos. Um é grão-mestre da maçonaria operativa, antiga, e outro é grão-mestre da maçonaria moderna. Aqui está o documento que eles vão assinar, fazendo a fusão das duas na grande loja unida de Londres. Pronto, agora sim. Agora a maçonaria é uma só, para a desgraça do mundo. Por quê? Porque nós estamos em um ano muito próximo da Revolução Francesa. É curioso, né? Ou seja, tudo acontece, né, em 27 de dezembro, mas acontece que nós vamos ver que estamos muito pertinho. Por quê? Porque tudo é renovado, consumado, feito em 1784. A Revolução Francesa foi em 1789. É o que eles queriam. Preparar a maçonaria para passar a Revolução Francesa. Então, 1784, né, as segundas constituições renovadas, então está pronta. Agora está todo mundo unido, com o Duque de Montagu, Duque de Horton e outros nobres, e a partir de agora bate palma, porque ele já está programando a Revolução Francesa lá, já com Robespierre, já com os Illuminati, já com os enciclopedistas. Pronto, minha gente. Ficou longo, mas aqui nós estamos vendo. Tudo conflui para a Revolução Francesa. Tudo. O canalha do Rothschild é diabolicamente genial. Vai levar a Rosa Cruz, vai levar a maçonaria, vai levar os neotemplários e vai levar, né, com o nome de jacobinos, né, vai levar aqueles que seriam os escoceses, né, realmente verdadeiros. Até a Escócia vai entrar. Então, aos 57 minutos, quase uma hora, nós encerramos, pedindo a vocês, desejando uma boa visualizações. O vídeo ficou longo, mas era necessário. Assim, estamos às portas da Revolução Francesa, com tudo já preparado. 4 alas que se desconhecem. Esse é o problema. Até a próxima.